sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios e eu gostaria de relembrá-los, como sempre, né? No começo da nossa aula a gente sempre relembra que você pode acessar o app do Educa Recife e participar da nossa aula aqui ao vivo enquanto ela acontece. Como é que você faz isso? Você baixa o nosso app, olha o QR Code está na tela aí, aponta a câmera do seu celular, baixa o app e faz login, tá certo? E aí automaticamente você entra em contato com a gente aqui ao vivo. Eu não estou sozinha, né, na minha aula, estou sempre acompanhada, estou acompanhada de Bruno, que faz a tradução para a língua brasileira de sinais hoje. Seja muito bem-vindo, Bruno. E também a professora Adriana Maria, de língua portuguesa, está aqui comigo. Ela vai fazer o chat da aula de hoje e vai conversar com a gente ao longo da aula. Bora dar um oi para ela? Olá, meus amores, estou aqui, tá? Prontinha para a gente conversar aqui no chat, tá bom? Então, vamos juntos nessa aula, não é? Da professora Viviane, que eu tenho certeza que ela promete. Tem muitos conhecimentos para vocês. Ela sendo fofa, como sempre, né? Muito obrigada pela presença, professora. A nossa aula hoje é sobre um gênero textual que, na verdade, a gente consome sem perceber, né? Só em passear pela cidade, só em andar pelas ruas, de repente ir comprar alguma coisa no centro, ou ir estudar e trabalhar, a gente já está vendo esse gênero textual o tempo todo e nem percebe, que é o cartaz, minha gente. A gente nem para pensar muito sobre ele, né? A gente acha que ele está só enfeitando os muros, os postes, as edificações e, na verdade, o cartaz tem muito a nos dizer, tá certo? Mas o que será que ele tem a nos dizer? Vamos ver? O cartaz é um gênero textual que busca informar a população sobre alguma coisa, evento ou divulgação. Então, ele não está ali de forma aleatória, não. Ele tem alguma informação a ser passada para esse público, tá certo? Seja informar, seja solicitar, seja atrair o público para determinado evento. O cartaz tem muitas significações e ele pode ser usado em diversos contextos. Ele não está ali para decorar a rua, ele não está ali para causar poluição visual, ele está ali na tentativa de trazer um informativo importante, muitas vezes, para a população. E ele acaba sendo uma forma barata de fazer com que essa informação chegue no maior número de pessoas. Porque vamos lá, imagina que eu tenho alguma coisa para anunciar, informar a população de uma determinada cidade, e aí eu coloco isso na TV. Mas será que esse anúncio, esse informativo vai chegar em todo mundo na TV? Eu tenho pessoas que não têm televisão, eu tenho pessoas que não assistem tanto televisão. No informativo, pelo cartaz, na cidade, todo mundo que passar por ali vai conseguir visualizar essa informação. Então, ele acaba sendo muito útil no nosso dia a dia, né? Para informar de forma mais prática. E de forma barata também, né? É fácil encontrar cartazes passeando pela cidade, né? A gente tem muitos aqui em Recife. Eu tenho certeza que se você estiver em outra cidade, tem bastante também. Eles costumam ser coloridos e atrair a atenção de todos com uma linguagem convidativa e alegre. Normalmente, quando um cartaz ele tenta informar, conscientizar ou fazer publicidade sobre alguma coisa, é comum que eles façam esse apelo visual às cores. E também as imagens, né? Porque a gente sabe que as imagens falam com a gente também, né? Elas transmitem uma mensagem por si só. E aí, acompanhada delas, a gente também tem a linguagem verbal complementando a informação da imagem visual. Por exemplo, eu trouxe aqui um cartaz do nosso cinema aqui famosíssimo, do Cinema São Luís, tá? É um cartaz produzido pela nossa própria cidade, ó. E desse cartaz, eu tenho algumas informações. Por exemplo, é o 20º Festival de Curtas de Pernambuco, FECine Cinema São Luís. Então, daqui eu já tenho algumas informações. Se eu souber o que é um curta, né, que é um filme mais curtinho, normalmente um filme tem o quê? 1h30 de duração, 2 horas, 3 horas. Aqueles filmes que a gente envelhece uma vida assistindo, né? E o curta é o contrário disso. O curta é um vídeo curtinho, o nome já diz. Então, é uma produção audiovisual de pouca duração, a gente chama de curta. E ele também serve, assim como o filme, para contar uma história, uma narrativa, ele pode ser um documentário, enfim. A diferença é realmente o tamanho.
Então, nesse cartaz, a gente já sabe que está tendo um festival, ou seja, vários curtas serão elencados e transmitidos no cinema, e que ele aconteceu no Cinema São Luís. Abaixo do título principal e da imagem que eles usaram, a gente tem a data, ocorreu de 3 a 8 de dezembro de 2018, faz um tempinho já, e a gente tem as categorias: animação, documentário, ficção, videoarte, experimental e videoclipe. Essas são as informações que a gente tem nesse cartaz. Então, a gente percebe que em pouco espaço a gente consegue condensar o máximo de informações possíveis. Depois que eu destrinchei esse cartaz, eu consigo responder algumas perguntas. São elas: qual é a informação principal do meu cartaz? Agora que a gente já leu o cartaz e já decifrou o que é que tem nele, a gente sabe responder que é um festival de curta. Quando ele acontece, a gente também já viu a data. Ele acontece de 3 a 8 de dezembro de 2018. E onde ele acontece? No Cinema São Luís, em Recife, Pernambuco. Quais as categorias principais do evento? Eu tenho animação, documentário, ficção, videoarte, experimental e videoclipe. Então, perceba que é muito curto o cartaz, mas que consegue dar as informações básicas e principais. Ou seja, onde, quando, porquê, o quê. Tá certo? Essas informações precisam estar no cartaz, porque senão o público vai ficar perdido com relação à informação. Tá certo? Com relação às características principais que a gente consegue perceber nesse cartaz, quais seriam elas? A gente tem uma imagem gráfica que lembra um desenho de um prédio que realmente existe, né? Eu não sei se todo mundo aí em casa conhece o prédio em que fica o Cinema São Luís, aqui na Conde da Boa Vista, mas ele é um prédio grande, né? Monumental, bem bonito. Então, a arte que está sendo retratada nesse cartaz, ela faz referência ao prédio físico em que o cinema está localizado, tá certo? Então, aqui é como se fosse uma representação. Só que como a gente lida com cinema, tem essa parte mais artística, né? De fazer com que fosse um desenho, uma arte. A gente percebe que tem pouco texto também, ou seja, um cartaz, ele não é obrigatoriamente necessário ter pouco texto, ele pode ser que ele tenha muito texto, mas isso atrapalha na comunicação, na transmissão da mensagem. Para pensar um pouquinho. O cartaz é aquele gênero textual que a gente consome quando está passando pela rua. Quando a gente está passando, a gente vai ter muito tempo para ler? Não, né? Especialmente se a gente passa dentro do transporte, se você está dentro de um ônibus, se você está dentro do metrô. Então, obviamente que a informação vai precisar ser condensada para que ela seja muito objetiva. Então, é comum que haja pouco texto e que muito da informação esteja contido na imagem. O que mais? A gente tem uma linguagem objetiva, ausência de imperativo, apenas informar. Em outros casos, pode ser que haja imperativo, que é aquele verbozinho que dá a ordem, né? Compra isso, faça isso. Em outros casos, como é só um informativo, nesse caso específico, a gente não tem o uso do imperativo. Assista esse curta que está em cartaz. Não é bem assim. Nesse cartaz, ele funciona mais como um convite. Os temas dos cartazes são os mais diversos, né, minha gente? Além de propagar a publicidade de eventos e shows pagos, eles também servem para atrair pessoas para eventos de todos os tipos. Musicais, carnavalescos, informativos de saúde e até mesmo práticas de esporte. É muito comum que a gente tenha cartazes de todos os mais variados temas possíveis. Eles servem para informar, como é no caso de uma campanha de saúde. Eles também servem para vender, como é o caso de um show, por exemplo. Um show de um artista bem famoso. Então, eu posso usar cartazes, outdoors também, para fazer a publicação desse show. Então, eu tenho vários objetivos diferentes, assim como eu tenho temas diferentes sendo retratados também nos cartazes, certo? Eu trouxe um outro cartaz, diferente daquele primeiro que a gente analisou sobre os curtas. Esse cartaz é sobre os jogos internos escolares. E a gente percebe já um tom completamente diferente no cartaz. As cores são diferentes, as imagens que eu utilizo para remeter a jogos é completamente distinta da que eu uso para remeter a cinema. Então, vamos lá, vamos analisar. Para informar o desempenho, o que é as informações que a gente tem nesse cartaz, né? A gente tem que ele acontece em Pernambuco, PR, no JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, a sigla. E a gente tem um grito de guerra. É Pernambuco, que a gente tem orgulho, né? É extremamente barrista, a gente gosta de incitar a nossa população para apoiar o nosso estado.
E aqui a gente tem duas informações. A primeira é que Pernambuco conseguiu 7 medalhas em 2014 nos Jogos Escolares Brasileiros e que em 2021 esse número subiu exponencialmente para 24. Olha, eu exponencialmente, professores de matemática vão me matar. Esse número subiu para 24 e a gente tem as medalhas na categoria de 12 a 14 anos. Aqui está a informaçãozinha embaixo. E no final a gente tem o logo da Secretaria de Esportes. Então aqui a gente percebe que é um condensado de informações. Ao fundo dessas duas bolinhas onde tem a informação das medalhas, a gente tem como se fosse uma figura humana, né? Alguém que está correndo ali. Então remete automaticamente à prática de exercício dos esportes, tá certo? Então tudo precisa conversar e ser homogêneo. Então, esse cartaz ele foi feito para informar o desempenho do Estado ao longo dos anos, mostrando o progresso, que a gente tem talento para o esporte. E que foram 7 medalhas em 2014 e 24 medalhas em 2021. E aqui a gente percebe uma coisa interessante, que é a presença de um grito de guerra, coisa que não havia no primeiro cartaz do cinema. Então, é esse espírito esportivo da competição, de ficar animado no estádio, torcer para alguém, que o cartaz automaticamente tenta passar também. Outro tipo de cartaz é o cartaz de conscientização, muito comum quando eu preciso falar para a população, informar sobre um tipo de doença. Cartaz de conscientização para que evitemos toques desnecessários, como esse aqui que eu estou trazendo. Depois que a gente teve a Covid, a gente mudou um pouquinho os protocolos de convivência social, né? E um desses protocolos diz que a gente não pode mais tocar tanto nas pessoas. Então, o governo federal mandou esse cartazinho aqui, cumprimentos só por emoji. Você pode substituir aquele aperto de mão, aquele abraço apertado pela figuração dos emojis, ou seja, de forma digital. Então, esse cartaz aqui, ele surge para conscientizar de que é necessário que evitemos toques no período da pandemia. A cor amarela é um tom de alerta e é muito interessante como os cartazes vão utilizar as cores para passar a imagem, a ideia que eles querem. A substituição dos afetos físicos pelos emojis virtuais, então ele percebe a problemática e ele já dá a solução. Olha, eu sei que vocês não podem mais se abraçar, mas que tal a gente mandar um emoji no lugar? Então já fica a dica aí. Uma fala informativa sobre os apertos de mão, assim, ele não está mandando, não é mandatório, mas é instrutivo. Né? Ele quer reorientar a população sobre o que fazer nesse período tão difícil. Poucas informações, assim como havia nos outros 2 cartazes, o esportivo e o do cinema, aqui a gente também vai ter o predomínio de poucas informações verbais, tá? Uma imagem que reforça o que deve ser feito mesmo entre conhecidos. Então aqui as 2 personagens elas estão reforçando essa ideia de que a gente não pode chegar muito perto, de que a gente não pode abraçar. Então, o cumprimento de longe deveria ser o suficiente nesse movimento pandêmico que a gente está tendo, certo? Outra finalidade, minha gente, do cartaz, como gênero textual, está relacionada à reivindicação, como é o caso de manifestações proferidas pela sociedade em geral, em decorrência de uma greve, solicitando melhorias salariais, clamando por mais segurança, saúde e outros aspectos ligados aos direitos do cidadão. Então, o cartaz, ele também serve quando a gente tem alguma coisa para dizer, né? E ele pode ser muito pessoal também. Então, quando a gente está num movimento, seja ele social, seja ele individual, a gente também pode utilizar o cartaz como forma de comunicação. Esse aqui é um cartaz que foi usado em um movimento de protesto para falar sobre a terra, sobre a preservação do meio ambiente. Ele está escrito em inglês, mas a tradução seria que a terra, o planeta Terra, é mais valioso do que o dinheiro. Então, é uma forma de conscientizar as pessoas de que a gente precisa preservar o nosso planeta, porque dinheiro não vai ser a solução para continuar a nossa existência, para continuar a nossa vida. A gente precisa do planeta, tá certo? Também legal, a gente percebe vários usos do cartaz. E vamos tentar produzir um cartaz. Será que a gente conseguiria produzir um cartaz, professora Adriana? Eu acho que rola. Eu acredito que rola, porque essa equipe de alunos que nós temos no 7º ano, não desfazendo das outras turmas, mas vamos puxar um pouquinho da sardinha para o 7º ano agora, né, Viviane? Então,
Eu acredito que vocês são capazes. Nós acreditamos, né, professora? Isso. E vocês podem fazer um cartaz do que vocês acharem que é Sim. legal, dependendo do interesse de vocês. Ó, eu sou uma pessoa muito musical, né, professora Adriana? Sim, Passo o sim. dia cantando. Então, sobre o que eu faria um cartaz? Sobre música. Sobre música. Né, não? Ó, vamos imaginar uma competição musical, assim como a gente viu um cartaz sobre os curtas, né? Temos então que criar um cartaz que convide os alunos a participarem do Festival de Talentos de uma escola. Então, a gente está aqui na EMAD. Vamos Sim. imaginar que está tendo um festival de música da EMAD. Todo mundo aqui é muito talentoso, né? Vocês estão acompanhando as aulas, vocês sabem que aqui os professores cantam, os professores dançam, os professores verdade. dão piruetas, a gente faz de tudo. Faz teatro. Faz teatro, faz de tudo um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, eu já tenho um tema para o meu cartaz, que é a música. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar imagens que remetam à ideia de música. Instrumentos, notas musicais, microfone, caixinhas de som, rádio, qualquer coisa que emita essa ideia de que a gente está falando sobre música. E eu achei esses 3 elementozinhos bem bonitinhos. E aí eu preciso agora tomar uma decisão bem difícil, professora. Qual símbolo eu vou utilizar? E aí, eu escolhi utilizar esse aqui, ó, que são os 2 violões Lindo. e o disco ao centro. E aí, automaticamente, já escolhi minha imagem, meu cartaz está já se dirigindo ao meu tema. Eu já sei que eu vou falar sobre música. O que mais? Eu preciso dar um nome para o meu festival. Então, se ele já aconteceu algumas vezes anteriormente, a gente costuma enumerar. Se ele não aconteceu, a gente coloca primeiro festival ou só festival, que ele é inédito. No nosso caso aqui e no nosso festival inventado, que existe só na minha cabeça, ele já aconteceu 4 vezes. Então, esse aqui vai ser o 5º festival. Então, ó, 5º festival de música da EMAD, da nossa escola, tá certo? Já dá o título também no nosso cartaz. Quais são as outras informações que precisam ter nesse cartaz? O onde, o quando e o que, porque eu preciso informar o meu público as informações básicas para que ele participe do evento. Onde, quando e o que. E eu preciso colocar essas informações no meu cartaz. Então, ó, se inscreva no concurso regional de música. O evento ocorrerá na EMAD, na Boa Vista, de 13 a 15 de abril de 2022. Dá tempo de se inscrever, professora? Sim, dá sim. De 13 a 15 de abril, o concurso é falso, tá, minha gente? Ninguém precisa se inscrever, não. Mas na data que tem aqui, ó, ainda dá. Então, você perceba que agora eu coloquei todas as informações condensadas abaixo, né, no finzinho do nosso cartaz, abaixo da imagem. Então, é um cartaz bem simples, mas que em poucas ideias, poucas informações, poucos elementos, a gente já consegue desvendar completamente a ideia principal do nosso evento. Espero que vocês tenham gostado do meu cartaz e fica aí a dica para vocês fazerem o de vocês, né? Porque se eu conseguir fazer um cartaz, minha gente, todo mundo consegue, né, professora? Vai conseguir sim. Outras coisas que a gente precisa levar em consideração quando faz um cartaz, minha gente, existem o tema, que é um dos pontos principais, né? Então, se você vai fazer um cartaz sobre alimentação saudável, você precisa recorrer a símbolos de alimentação saudável. Se é sobre teatro, você pode recorrer a imagens de teatro, a jargões do teatro também. Tudo isso fica a critério seu e do seu tema. Se a mensagem é para instruir, persuadir ou informar, ou seja, eu estou passando uma informação que é importante que o meu público receba, ou eu preciso persuadir o meu público a consumir determinado contexto, determinada obra. Isso é importante também. Convencer, conscientizar ou sensibilizar. Ou seja, se eu preciso conscientizar a população, se eu preciso sensibilizar de que determinado comportamento é equivocado. Então, tudo isso depende aí da intenção de quem faz o cartaz. Qual é o meu público leitor? Importante também, né? Eu preciso ter muito na cabeça bem definido qual é a faixa etária que eu preciso me comunicar e quem são essas pessoas. Essas pessoas são trabalhadores, essas pessoas são estudantes, essas pessoas, não sei, pertencem a determinada comunidade, são religiosos. Quem é o meu público? Então, para quem eu vou falar, isso vai moldar a minha linguagem também. Se eu uso imperativo, se eu tento só instruir e passar informações, tá certo?
Outras coisas que também podemos levar em consideração é em qual local eu exporei o meu texto, ou seja, em qual local ele vai ficar lá exposto para a população ver. Vai ser numa loja, vai ser na rua, num poste, onde é. O ideal é que seja um local com ampla circulação de pessoas e que elas possam ter o mínimo de interesse no que for exposto no cartaz. Por isso, a pesquisa do público-alvo é muito importante. Não vai adiantar de nada se você expor o seu cartaz em um ambiente em que ninguém se interesse por aquilo que está sendo exposto, né, minha gente? Outra coisa que também pode ser levada em consideração é a mídia em que eu produzirei o meu texto. Ela pode ser impressa, como é o mais comum, e pode ser também digital. Afinal, todos os gêneros se transportaram para o digital, né? A depender do público-alvo e do preço de produção do cartaz, é preferível a circulação online, visto que muito mais gente consegue consumir o produto utilizando apenas as redes sociais. Além disso, o compartilhamento do evento pode ser impulsionado pelas benditas, bem-vindas e maravilhosas hashtags, né? Aquele joguinho da velha, e aí a gente coloca a nossa ideia principal. Aquele joguinho da velha existe para que muita gente que esteja falando sobre o mesmo assunto consiga se achar. Então, se eu estou falando sobre música e coloco uma hashtag música, aí a professora Adriana está falando sobre música e ela quer achar pessoas que estão falando sobre isso também, ela pode ir lá na hashtag pesquisar música e ela vai me achar, ela vai achar o meu post. E isso impulsiona cada vez mais as publicações. Outra coisa que a gente pode levar em consideração, eu vou usar a linguagem verbal. Assim, a gente pode não usar a linguagem verbal, né? Fica a critério, mas é muito comum que se utilize, porque as informações básicas precisam ser passadas, né? Onde, quando, por quê. É muito provável que você precise utilizar a linguagem verbal. Então, é necessário pensar na linguagem a ser utilizada, formal ou informal. Tá faltando um L aqui do forma. E escolha de verbos e de léxicos, a escolha de palavras, tá certo? Se eu vou usar imperativo, se eu não vou usar imperativo, se eu vou usar palavras mais amenas ou palavras mais impactantes. Então, as palavras, elas existem para completar a informação da imagem, que normalmente vem ao centro do cartaz, porque ela é uma das informações principais, que chama a atenção do público. E aqui a gente tem uma coisa que é muito importante, que são os verbos, que eles podem aparecer no indicativo, que indicam a verdade, no subjuntivo, que indicam a possibilidade, e no imperativo, que indica a ordem, que eu já falei para vocês. Eu trouxe 3 frases para exemplificar essas 3 formas de usar o verbo. No indicativo, a inscrição pode ser feita agora, então a gente percebe que é uma afirmação, e a gente está utilizando o verbo poder. O subjuntivo, se a inscrição fosse feita agora, você ganharia um bônus. Então, é uma possibilidade, algo que não está com certeza acontecendo, tá certo? E a gente usou o verbo ir, e a gente tem o imperativo, que é quando eu preciso dar uma ordem para alguém. Então, faça a sua inscrição agora. E a gente tem a conjugação do verbo fazer. Então, eu posso modelar a minha linguagem e utilizar essas três formas do verbo para passar a minha ideia principal, certo? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o uso de imagens. As imagens são importantes para tornar a informação atrativa e também para encurtar a necessidade de texto, né? A gente já viu aqui que a imagem está no centro e que ela precisa ser muito objetiva. A distribuição do texto no cartaz, será que ela está adequada? Eu preciso pensar na posição do texto, no tamanho das letras, fontes, na disposição de informações, para que elas não fiquem imperceptíveis ou difíceis de ler. Lembra que a gente está passando rápido pela rua, então se a letra estiver muito curtinha, pode ser que o leitor que está passando tenha dificuldade em ler. Então, pensar na disposição é pensar, a letra não pode ficar em cima da imagem de forma ilegível, ou seja, que eu não consiga ler. Eu preciso colocá-la também num tamanho grandinho para que todo mundo consiga ler com rapidez. Então, pensar nessa diagramação do cartaz é também importante, certo? As imagens precisam estar em concordância com a ideia principal do cartaz. Por exemplo, eu não posso usar um cartaz, querer fazer um cartaz que conscientiza sobre a alimentação de alimentos processados, hiperprocessados e colocar alguém feliz comendo um hambúrguer. Porque aí é contraproducente, né? Eu estou querendo dizer uma coisa, mas a minha imagem está mostrando outra. Então, o apelo é distinto. Então, muita sabedoria na hora de escolher a imagem para o seu cartaz. Além de informar e convidar, o cartaz também promove. Qual é o cartaz que promove? O cartaz do cinema.
É um ótimo exemplo do cartaz que tenta promover um produto e, ao mesmo tempo, convencer as pessoas a assistirem. Ele é um cartaz atrativo, que pode fazer a diferença na hora da escolha do filme. Essa escolha impactará na bilheteria do filme, gerando assim mais dinheiro para a produção. Então, os cartazes que estão ali no cinema, eles não estão aleatórios, não. Eles têm uma finalidade, que é promover o filme, que pode muitas vezes influenciar na sua decisão em qual filme assistir, né? Na minha, super influencia. Quando o cartaz é bonito e chamativo, eu estou convencida a assistir o filme. Minha gente, a nossa aula está acabando. Vou passar para a professora Adriana para ela se despedir. Na volta eu digo o que é que vocês vão fazer aqui. Professora Viviane, tivemos aqui João, David e outros alunos aqui. João David interagiu comigo aqui no chat, tá? Está ligadinho, conectado conosco, Maravilha. assistindo sua aula. E isso é maravilhoso. Um beijão para vocês. Até a próxima, pessoal. Maravilha, gente. Que bom que vocês estão aí conectados e assistindo a nossa aula. Olha, para finalizar a nossa aula, eu trouxe um cartaz aqui para que vocês façam essa interpretação. A gente tem um cartaz amarelo que diz que fala sobre a cidadania digital. O que é isso, Viviane? Eu não sei. Então, aí pesquisa para fazer essa interpretação. Ó, o meu cartaz diz pense, repense, respeite, inclusive digitalmente. Já tem várias pistas aí, ó, do que podem ser esse cartaz. O exercício é que você preste atenção ao cartaz ao lado e tente explicar com suas palavras do que ele se trata. E depois que você explicar, você pode pensar o que você mudaria nesse cartaz, o que é que você faria diferente com relação à conscientização do nosso comportamento digital, né? Que a gente não pode sair por aí xingando as pessoas digitalmente só porque a gente está na internet, tá certo? Essa falsa segurança digital. Minha gente, a nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muitíssimo e até a próxima.